Olá, bem-vindo ao canal Aqui Manha. Hoje vamos ver o recap do Manha. Acima de 10.000 pessoas do capítulo 1 ao capítulo 22. Esta história começa com a apresentação do nosso protagonista, Yi Feng, um cultivador mortal. Ele explica que cultivadores são pessoas que vêm de outro mundo e, no caso de Yi Feng, ele foi enviado com um sistema inútil. Em um mundo onde existem cultivadores imortais, possuindo muitas ferramentas mágicas e boa fortuna ao contrário dele, as pessoas o tratam como lixo. Um homem compara os socos do protagonista com Avshonji em seus chutes com Zansanfen, comentando que Yi Feng poderia se tornar o futuro deus das artes marciais se continuar assim. Vemos Yi Feng irritado com o homem porque ele engana as pessoas afirmando que o protagonista é o deus das artes marciais e o mais forte de todos. O homem voa para o céu, dizendo para Yi dar-lhe 5 estrelas por ajudá-lo. Em seguida, uma tela de notícias mostra informações detalhadas sobre o protagonista e por que ele tem um sistema ruim. As habilidades de Yi são baseadas em boxe, esgrima e manejo de facas. Ele também possui outras qualidades, como habilidades para ganhar dinheiro, técnicas de luta e conhecimento em forja. Cada uma dessas habilidades possui uma inscrição que afirma que elas estão em pé de igualdade com os deuses. Yi Feng treina com um boneco de madeira e explica que, apesar de ter essas habilidades, ele é inferior porque os cultivadores imortais têm cérebros melhores do que ele. Ao longe, 2 homens espionam Yi enquanto ele treina. Um pergunta por que eles estão observando um mortal, ao que o outro responde que a técnica de boxe de Yi não possui flutuações respiratórias e contém a intenção das suprimarciais. Ele também diz ao seu companheiro que Yi é um deus marcial inigualável, deixando-o impressionado. Passamos para uma cena em que Yi está com seus discípulos, que querem ficar com uma faca antiga que o protagonista usa. Ele a dá a eles, dizendo que podem fazer o que quiserem com a faca quebrada. Os discípulos começam a brigar entre si, gritando um na cara do outro, afirmando que suas amizades acabaram para ganhar a faca de Yi. Enquanto Yi caminha em direção ao seu dojo, ele pensa em uma mulher apelidada de Rassanta dos Santos que vai contra seus desejos ao tratá-lo. O protagonista entra no dojo, e a Santo o impede. Yi comenta que sem dinheiro, é impossível continuar, então ela tem o direito de abandonar tudo para sempre. A Santa fica corada, e então morde o dedo animadamente por causa de Yi. Ela já havia desistido de tudo por ele por amor, afirmando que Yi Feng é digno de estar acima de 10.000 pessoas, proclamando-o como o verdadeiro deus das artes marciais. Enquanto Yi é elogiado, ele questiona seus discípulos, perguntando se ele realmente é um deus inigualável. Então por que eles não entendem o tão? Eles respondem que entendem, que ele está jogando em uma liga superior, e isso é normal. Depois disso, eles nos contam a história do mundo dos cultivadores. No continente de Xianjian, há um grande poder nos cultivadores imortais, mas essa tradição começou quando um imortal se apresentou aos humanos. Seu nome é Cinzas do Lixo, que descobriu uma versão incomum da cultivação imortal. Levou apenas 3 minutos para fazer isso, e desde então, o continente de Xinjiang começou apressadamente uma geração bastante grande de cultivação imortal. 5 anos depois, na pequena cidade de Jianping, onde mortais vivem e trabalham em paz, eles nos mostram um festival, e ao longe, é visto um grande raio, sinalizando que alguém avançou para o reino do grande mestre marcial. Yi Feng olha para aquele raio e pensa que a pessoa que conseguiu avançar teve muita sorte. O protagonista explica como chegou a esse mundo, e voltamos no tempo, onde ele conta tudo em um flashback. Ele estava jogando um simulador de cultivação imortal por 90 horas seguidas. Ele alcançou o feito de navegador até morrer. Ele reapareceu no simulador sem nada e inicialmente ficou surpreso. Segundo ele, se você atravessasse para o outro mundo, receberia um sistema. Foi quando o vigarista apareceu, foi a primeira vez que se encontraram. O vigarista se autodenominou o Salvador dos Navegadores, o possuidor do sistema Dedo Dourado. O Salvador explica a Yi Feng que sistema ele receberá, que é o sistema de artes marciais, um que não pertence ao mundo da cultivação. Ele dá ao protagonista seus atributos e técnicas previamente conhecidas, e Yi fica animado porque acredita que se tornará um deus incrivelmente poderoso, imaginando-se exterminando seitas e tendo um harém de belas garotas, etc. O Salvador menciona que ele ajudará Yi a melhorar suas habilidades nas artes marciais ao máximo e que ele tem uma academia para praticar. Mas Yi lhe diz que, para fazer a cultivação imortal, ele precisa de um objeto chamado Raiz Espiritual. Yi Feng estava prestes a perguntar por que ele recebeu um sistema mortal então, mas o Salvador desaparece, deixando o protagonista com ilusões despedaçadas. Passamos para uma cena em que Yi vai a um centro de testes em Jianping para verificar se ele tem uma raiz espiritual. A pessoa encarregada dos testes fica impressionada que o protagonista não tenha uma raiz,
já que todos os navegadores têm uma por padrão. Durante 5 anos, Yi treinou e fez os testes de raiz espiritual, mas todos os resultados foram negativos. Apesar de seus esforços para se encaixar, ele sempre foi excluído da sociedade dos navegadores. Resignado, ele pensou que o melhor a fazer seria vender livros e ter dinheiro para sobreviver. De repente, uma menina aparece com um cultivador. Yi fica impressionado e tenta chamar a atenção deles para ficar rico. A menina nunca tinha visto os livros do nosso protagonista, e o cultivador confunde Yi com um cultivador imortal devido à sua forma refinada de falar, mas ela percebe que ele é um humano normal. Então pede para a menina, chamada Lu Li, ir para outro lugar. Rapidamente, Yi os impede mostrando uma pilha de livros e diz que Lu Li é um gênio das artes marciais, então ela deve aprender os segredos da luta comprando os livros por 10 moedas de ouro. Lu Li fica animada ao saber que ela é um gênio e escolhe um livro chamado Chicote Luminoso, mas sua irmã cultivadora a impede, dizendo que existem lugares melhores para gastar dinheiro. A irmã repreende Lu, pois eles estão em uma situação crítica no portão do castelo, então ela não deveria ter tempo livre para ler livros. Além disso, ela esclarece que eles são cultivadores imortais, então não faz sentido comprar coisas feitas por humanos normais. E quer se aproximar e dizer algo, mas não tem coragem de se mexer. Nesse momento, Lu fica zangada com a irmã, gritando que quer comprar o livro. De repente, ela cresce mais alta e musculosa. O cultivador se aproxima rapidamente do protagonista e compra o livro para satisfazer Lu Li, mas nosso protagonista fica completamente impressionado e aterrorizado com a aparência da garota. Ambas saem, mas Yi reclama que não recebeu dinheiro suficiente, já que cada livro vale 10 moedas de ouro, mas eles o ignoram. As duas irmãs deixam a cidade de Jianping, e Lu pede à irmã para ler o livro juntas, pois ela nunca viu algo assim. A irmã concorda e lê o livro, sendo atingida por uma aura forte de energia emanando de cada página. Era uma energia que apenas os cultivadores podiam sentir. Ela sente as emoções da energia, percebendo uma solidão que só foi abandonada pela galáxia, cercada de entusiasmo pelo carnaval. A garota se pergunta o que algo está tentando preencher suas lacunas, e vemos o Salvador realizando um ritual, rasgando as roupas da garota albina. Ela comenta que o livro contém artes marciais puras. De repente, uma criatura semelhante a um polvo negro agarra a garota albina, começando a tocá-la. Ela estava recebendo um grande poder. A garota cai no chão, pensando que todos os seus esforços para avançar foram em vão. Após ler uma página do livro, ela avança instantaneamente para o reino do grande mestre marcial. Lu se aproxima da irmã, perguntando se ela está bem, pois ela está completamente vermelha. A garota albina está agora muito impressionada porque Lu Li conseguiu entender o reino marcial do protagonista antes dela. A garota acredita que o protagonista pode ser um especialista de classe mundial, então decide informar seu mestre o mais rápido possível sobre a existência de Yi Feng. Passamos para outra cena em que vemos um velho homem lutando contra um porteiro. O nome desse velho homem é Lu Qingshan, que guardava os portões do castelo para o reino Wuling. Lu usou sua lança para tentar decapitar o lobo, mas parou quando uma figura estranha apareceu e o antecipou. Este homem agradeceu por seus esforços em ajudá-lo a entrar no castelo sem causar muitos problemas. Lu confronta o homem, dizendo que o lobo causou muitas vítimas por meses, então ele não pode aparecer do nada para roubar o crédito. Gritando com ele, perguntando onde estão seus princípios marciais. O nome dessa pessoa é Nin Xuanwu, ancestral do clã Xuanwu. Tanto Nin quanto Lu estavam dispostos a lutar até a morte antes da competição oficial, mas Lu fica surpreso ao ver Nin liberar uma energia roxa de sua mão, pensando que o poder espiritual absorvido por Nin o impulsionou para o reino do rei marcial. Vemos um flashback em que Nin e Lu concordaram em enfrentar um ao outro em uma luta mortal em 3 dias. Nin comenta que é uma pena que, devido ao fracasso de Lu, ele será absorvido pelo clã Xuanwu. Retornamos ao nosso protagonista. Uma apresentadora tenta animar a plateia, mas falha, e ela acredita que os rumores de um torneio entre cultivadores não os motivam. A plateia começa a reclamar que tudo está entediante e o ritmo não está certo. Mudamos para uma cena no portão Qingshan, onde vemos 2 garotos treinando com suas armas. Os 2 discutem sobre seu mestre, que tem estado recluso praticando para a luta mortal. Um homem gordo de cabelos roxos os repreende, dizendo que ele esteve com o mestre por mais de 30 anos. Ele elogia o mestre por ser indomável e nunca ter medo, apesar de estar em uma crise. Ele esclarece que a única dificuldade que o mestre enfrenta é sua determinação, mas agora ele a recuperará. Lu morde um lençol pensando em como derrotar Nin Xuanwu, lamentando que tenha passado anos no reino marcial e nunca tenha feito qualquer progresso. Ele acredita que logo vai morrer, até que um de seus alunos o interrompe, dizendo que Lan Shuai tinha algo urgente para perguntar. Lu dá permissão, e Lan Shuai entra, sentando-se em frente ao mestre. Ela é a cultivadora que comprou o livro de Yi. Lan conta tudo o que aconteceu na loja com o livro,
mas Lu não acredita que um mortal possa ser um mestre de cultivação. O velho homem a repreende, dizendo que ela, como discípula do clã Qinshan, não está se concentrando o suficiente para avançar. Ele continua comentando que ela foi enganada por pessoas na rua e a vê como uma tola. Lu abre o livro para provar que ele está errado, e Lan comenta que ele deve se acalmar, pois ler tudo pode ser perigoso. O velho homem é atingido pela energia espiritual e fica surpreso, olhando para um sol distante. O livro o transportou para sua mente. Era o estado de iluminação, como se ele estivesse fugindo da luta contra o clã Xuanwu, desde que se tornou um mestre, mas ninguém o desafiou para provar sua força. Ao contrário de Nin Xuanwu, uma figura com tentáculos aparece na mente de Lu, o atingindo e deixando marcas em seu corpo. Ele chora de felicidade porque finalmente progrediu. Um grande raio é visto ao longe, e observa o raio enquanto come macarrão, pensando que a pessoa que avançou é um idiota. Lu olha para o livro com admiração, enquanto Lan lhe diz que ele avançou para o reino do rei marcial. Lu diz à garota que a oportunidade de matar o clã Xuanwu está no livro. Então ele dá a Lan uma missão de encontrar o protagonista para que ele possa continuar fazendo mais livros e pagar a ele com respeito. No entanto, Lan sente medo da missão, pensando que se ela irritar Yi, ele destruirá o castelo. Mudamos para uma cena com o protagonista cozinhando carne, e ele nos diz que os métodos mortais não são populares neste mundo, mas pelo menos ele conseguiu vender o livro para 2 cultivadores e ter uma refeição. De repente, um cachorro rouba um pedaço de carne, e 3 indivíduos perseguem o cachorro. O cachorro grita para eles pararem de persegui-lo ou ele os matará. Ele foi traído pelos membros de seu clã, e seus poderes espirituais estão quase esgotados, mas ele ainda se defenderá. Ele percebe que Yi está na frente dele cozinhando carne. Ele acredita que Yi está impedindo sua fuga, então o ataca por trás, se proclamando um príncipe. No entanto, o protagonista rapidamente percebe seu ataque e o impede segurando sua cabeça. Yi fica feliz em ver um cachorro na cidade de Jianping, mas o cachorro o vê como uma ofensa e se defende lançando seu ataque mais poderoso. Yi não é afetado, e o ataque apenas consegue derrubar o prato de carne. O príncipe fica impressionado que o ataque não fez nada a Yi Feng, então começa a temê-lo. Ele achava impossível que um mortal pudesse rivalizar com cultivadores. Yi olha para o cachorro, considerando comê-lo, mas o cão desmaia de medo. Enquanto isso, Lu e Lan estão indo de volta para a cidade para procurar Yi, perguntando se quão forte ele é em uma luta 1 contra 1. Agora mudamos para o mercado de Jianping, onde um garoto de aparência feminina caminha ferido enquanto várias pessoas gritam com ele, dizendo que se o pegarem espiando o portão Qinshan, eles o matarão. Eles também o insultam por não ter nada notável e não ter raízes espirituais. Seu nome é Zong Qing, e ele se joga no chão, lamentando que tenha decepcionado seu tio. Até interrompe, dizendo que pela postura dele, parece que ele vai pegar sua comida. O aroma da carne chega até Zong, e ele rouba toda a comida do protagonista. E pergunta a ele se ele foi expulso do clã Qinshan, e ele responde que sim. Yi Feng diz a ele que está com falta de pessoal e precisa de mais homens, jogando uma chave em direção ao salão de artes marciais. Zong pega a chave e vê o protagonista correndo. O protagonista esclarece que ele só vai comprar alguns condimentos antes de ir para casa, mesmo que o garoto ainda não tenha aceitado fazer parte de seu pessoal. Zong acha que algo está errado com Yi, mas ignora isso, já que sua prioridade é encontrar um emprego em Jianping para sustentar seus pais. Meia hora depois, vemos Lu e Lan se encontrando com o protagonista. O protagonista agradece a garota albina por voltar para pagar o valor restante do livro, convidando-os para ficar para o jantar. Yi Feng mostra Zong o cachorro, dizendo a ele para cozinhá-lo para a comida. Lu tenta perceber a base de cultivo do nosso protagonista, mas por ser um mortal, ele não consegue ver, imaginando que ele tem uma força inimaginável. Ambos observam atentamente Yi cozinhando, elogiando sua técnica com a faca apesar de ser muito comum. Até Lu nota o lobo e diz a Lan para olhar para ele. Era um lobo demoníaco que devora o céu, um dos tipos mais raros de monstros. Lan comenta que se eles o cozinharem, será perigoso, pois o clã demoníaco os perseguirá pelo resto de suas vidas. O velho homem conta uma história para a garota albina, relembrando uma rebelião entre deuses e demônios que ocorreu há muito tempo. Os lobos demoníacos enfrentaram 30.000 Budas e ainda conseguiram sobreviver. O lobo se liberta das cordas colocadas por Yi e implora por misericórdia, o que assusta o velho homem. Mas ele começa a chorar de felicidade quando vê que o protagonista poupa sua vida, dizendo que ele é verdadeiramente gentil. Lan diz a eles que não é hora de se emocionar e que eles devem pedir ao protagonista uma arma mágica. De acordo com eles, a faca impressionou o lobo demoníaco,
que está no auge das artes marciais. Então Lan implora a Ikki empreste sua faca e salve seu clã da extinção. Lu bate com força a cabeça da garota albina no chão, repreendendo-a por expor a ganância da família. Ambos começam a temer Feng, pensando que ele está com raiva, mas ele empresta a ele sua faca, esclarecendo que não é algo valioso. Eles estão impressionados com a facilidade com que o protagonista concordou, mas ele lhes diz que pode fazer mais facas de cozinha em um dia, então não há problema, e acha que eles são lamentáveis, acreditando que eles devem ser muito pobres para poder comprar uma faca. Pessoal, ficamos por aqui. Se querem a parte 2, se inscreva no canal e deixe o like. Até o próximo vídeo.